primeiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje eu tô aqui um pouco diferente, a gente começou, no início do nosso isolamento social, utilizar aqui a lousa, depois a gente tinha mais aí os bate-papos, as aulas pelo Meet, e hoje eu resolvi voltar com a nossa lousa, voltar aí com um quadro para nos auxiliar, nos ajudar na aula de hoje. Mas o papo hoje é bem rapidinho, são noções de variações linguísticas que eu quero expor para vocês hoje. Então, o que é uma variação linguística? São formas diferentes de dizer a mesma coisa. E daí por que há essas diferenças? Por N fatores, por diversos motivos, que podem ser uma variação por uma variação sociocultural, uma variação situacional, também chamada de estilística, uma variação histórica ou uma variação geográfica ou regional também, como é conhecida. Então vamos entender. Na verdade é uma revisão, porque nós vimos isso lá no começo do ano, bem no início, antes de começar o isolamento social. Vocês até fizeram atividades aí do livro. Então nós já começamos a trabalhar no início do ano, a partir da página 158, 159 do capítulo 2, começa as noções de variações linguísticas. A variação sociocultural, ela diz respeito a fatores sociais. E quais fatores podem ser? A gente pode observar diferenças no modo de falar das pessoas por conta da idade, por conta do gênero, masculino, feminino, por conta da profissão, do grupo social, do extrato social que essa pessoa faz parte, o nível de escolaridade. Então, aquele que teve mais acesso à escolaridade vai ter um repertório, um vocabulário, um léxico diferente daquele que talvez não teve a oportunidade, não teve acesso a essa escolaridade, tá? Da mesma forma como a gente observa diferenças entre o falar de pessoas mais velhas, comparando com os jovens, com as crianças. A gente percebe diferenças também de jargões, profissionais, de termos que às vezes a gente usa mais na área da medicina, na área da saúde, outros mais na área jurídica e assim por diante. A variação situacional é também conhecida como estilística. Por quê? Situacional, vocês já estão ligados, da situação. E estilística vem de estilo. Como que vai funcionar isso? É uma mesma pessoa, tá? Que ela vai adequar o seu modo de falar, o seu jeito de falar, dependendo da sua intencionalidade, dependendo do seu interlocutor. Então, por exemplo, aqui, o linguajar que eu uso, as palavras que eu utilizo para dar aula para vocês, para gravar o vídeo, é diferente às vezes, um pouco diferente das palavras, dos vocabulários que eu poderia estar utilizando em sala de aula presencialmente. Além disso, é super diferente da forma como eu me comunico com os meus amigos, com os meus familiares, quando eu estou numa situação mais informal. Então, a variação situacional ou estilística é isso, é quando a gente adequa o nosso vocabulário, o nosso linguajar à situação, ao estilo que aquela situação, que aquele momento exige. Se é mais formal ou mais informal, então a gente vai adequando. Então eu costumo a falar que a língua é como se fosse a roupa, o vestuário. Então, da mesma forma que a gente adequa o nosso look, às situações do dia a dia, se eu vou ao mercado é um estilo de roupa diferente, se eu vou a uma festa é outro, se eu vou à praia, se eu vou ao clube, tomar um banho de piscina, é outra vestimenta. Eu não vou, por exemplo, colocar um moletom, uma bota de cano alto, um sobretudo, para ir tomar sol na praia, Então a gente tem que adequar a nossa vestimenta, o nosso vestuário aos momentos, às situações, da mesma forma com a língua. A variação histórica, o que acontece? Há palavras que elas vão se modificando ao longo do tempo, outras vão surgindo, são os neologismos, e daí eles vão sendo falados até ser implementados na nossa língua, até ganhar registros em dicionários, nas obras lexicográficas. E da mesma forma, palavras que vão entrando em desuso, vão virando obsoletas. Já a variação geográfica ou regional
Geográfica eu gosto de utilizar mais para falar sobre as variações entre países falantes da mesma língua. Por exemplo, o Brasil fala língua portuguesa, assim como Portugal, assim como Cabo Verde, assim como Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, são países que também falam a língua portuguesa. Mas será que todas as palavras são iguaizinhas? Não, né? Há variações. Então, às vezes, há palavras diferentes para o mesmo significado, para o mesmo referente. Então, por exemplo, quando a gente fala bicha, né? Pra gente é uma coisa, lá em Portugal é fila. Quando lá em Portugal se fala bica, pra gente aqui bica tem a ver com água, né? Bica d'água. Mas não, bica lá quer dizer pra nós o nosso cafezinho. Ou, por exemplo, peúgas, né? Eu, particularmente, nunca havia escutado essa palavra. Eu aprendi aí no livro didático de vocês. Peúgas lá em Portugal é o mesmo que para nós são as meias. Então, e assim sucessivamente, há várias palavras diferentes para o mesmo referente, para o mesmo significado. Da mesma forma que dentro de um mesmo local, por exemplo, como o Brasil, dentro de um mesmo país, há também variantes, né, na nossa língua portuguesa dentro do nosso território, né, dentro do território brasileiro. Então, daí eu costumo falar mais que é uma variação regional, porque daí vai mudar de região para região de um mesmo lugar, no caso aqui do mesmo país. Então, por exemplo, aqui a gente fala a mexerica, pocã, e daí lá no sul eles falam a bergamota, a vergamota, né? Ou mais conhecido, eu acho que a gente fala aqui mandioca, e daí lá no sudeste vão falar o aipim, lá mais no nordeste vai falar macaxeira. Então há essas diferenças dentro de um mesmo local, dentro de um mesmo país. Então, essas são as noções, tá, de variações linguísticas. Então, vocês têm que estar cientes, isso é muito cobrado no Enem em vestibulares. As variações são formas diferentes de dizer a mesma coisa, tá? E há essas variações por N motivos, por N fatores. Então, retomando, há variações, que é a variação sociocultural, que daí tem a ver com sexo, né, o gênero, idade, situação econômica, grau de escolaridade, profissão, grupo qual você faz parte. Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo de skatistas, então provavelmente vão ter gírias diferentes, por exemplo, do grupo de surfistas. Variação situacional ou estilística é quando eu adequo a minha língua, o meu linguajar, o meu vocabulário, o meu léxico para aquele determinado momento, para aquela determinada circunstância, aquela determinada situação. Então, situacional lembra de situação, estilística lembra de estilo, né? Daí o estilo, vocês já vão pensar o quê? Lá na roupa, lá no vestuário, lá na vestimenta. A gente não adequa a vestimenta à situação? Da mesma forma, a língua, né? O nosso falar, a gente também tem que adequar, dependendo da intencionalidade, né? Do nosso objetivo, dependendo também do nosso interlocutor. Quando eu falo interlocutor, é a pessoa com quem eu estou falando. Então, vocês que são meus alunos, eu tenho que falar de uma forma diferente. Agora, já com alguém mais próximo, um familiar, um amigo, com quem eu tenho uma relação mais íntima, mais próxima, eu posso utilizar uma linguagem mais informal. Variação histórica, então essas mudanças que ocorrem ao longo do tempo. Então, aí a gente pode encontrar palavras que vão se modificando, assim como as palavras que vão entrando em desuso, vão virando obsoletas e desaparecem do vocabulário, e outras que vão surgindo, os neologismos, né? Elas são criadas, elas vão sendo incorporadas à língua, e quando a gente vê, ela está lá dicionarizada, ela está lá grafada, né? Já está implementada na nossa língua de forma oficial, digamos assim. E a variação geográfica ou regional. Então, geográfico, vamos passar para algo mais amplo, né? Então vamos pensar, por exemplo, todos os países falantes de língua portuguesa. Há diferenças, né? Há variações na forma em que cada um desses países falam, se referem a uma mesma coisa. Da mesma forma, um único país, como por exemplo o Brasil, até porque o Brasil é um país imenso, né? Proporciona que há várias variações. E essas variações são muitas vezes originadas por conta das várias influências culturais que nós temos dentro do mesmo país. Então nós recebemos muitos imigrantes, e daí por isso que vão tendo essas variações, como por exemplo,
Vocês sabem o que é geleia, né? Quando eu falo, aquele doce para passar no pão ou torrada, né? Feito de fruta, como vocês chamam? Vocês, provavelmente, se vocês são daqui, né, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vocês vão falar geleia. Mas daí pode ter outras pessoas lá do sul que vão falar chimia. E daí por que esse chimia? Porque o chimia vem do chimir, que é do alemão, que daí quer dizer geleia. Então, lá no sul, por ter essa forte influência dos europeus, né, das pessoas vindo de outros países, não só a Alemanha, como Itália, Holanda e assim sucessivamente, então há várias variações por conta disso. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham recapitulado, entendido mais um pouco sobre as variações linguísticas. Então, beijo grande e até a próxima aula.